professor Vladimir Safatli, é professor livre-docente do Departamento de Filosofia da USP, professor visitante da Universidades de Paris 7, Paris 8, Toulouse e Louvain, desenvolve pesquisas na área de epistemologia da psicanálise, desdobramentos da tradição dialética hegeliana na filosofia do século XX e filosofia da música. É autor de vários livros: O Fetichismo, Colonizar o Outro, La Passion du Négatif, Lacan e la Dialética, Cinismo e Falência da Crítica, Lacan e a Paixão do Negativo, Lacan e a Dialética, A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome, que está sendo que está à venda ali fora, Grande Hotel Abismo, que o professor lança hoje. E, além disso, ele participou de coletâneas, como A Condição Humana e Mutações, A Experiência do Pensamento, Mutações, a Invenção da Crença. A palavra é sua, professor. Então, muito obrigado, primeiro, pelo convite que me foi feito, pela possibilidade de estar aqui, podendo discutir com vocês questões que também são muito importantes para mim. Eu gostaria de apresentar uma conferência a respeito da dissociação necessária entre Estado de Direito e Estado Democrático. Eu gostaria de insistir, afinal de contas, porque essa dissociação ela é, a meu ver, um elemento fundamental para a vitalidade da própria noção de democracia. E para isso eu gostaria de começar com uma citação do filósofo político francês Claude Lefort. A citação é a seguinte: mas o Estado democrático excede os limites tradicionalmente atribuídos ao Estado de Direito. Experimenta direitos que ainda não lhe estão incorporados. É o teatro de uma contestação cujo objeto não se reduz à conservação de um pacto tacitamente estabelecido, mas que se forma a partir de focos que o poder não pode dominar inteiramente. Vejam, quem diz isso não é um adepto da esquerda revolucionária que estaria à procura do melhor momento para solapar as bases do Estado de Direito. Quem diz isso é Claude Lefort, em A Invenção Democrática, que, diga-se de passagem, é um livro, ao contrário, largamente dedicado à crítica das sociedades burocráticas no antigo leste europeu. Nessas frases estão sintetizadas algumas reflexões maiores sobre a relação intrincada entre direito e justiça. Relação que, ultimamente, nós tendemos a ignorar, como se tudo aquilo que acontecesse à margem do Estado de Direito fosse necessariamente ilegal e profundamente animado por premissas antidemocráticas. Talvez tenhamos perdido a capacidade de pensar qual o sentido dessa democracia que, como diz Claude Lefort, excede os limites tradicionalmente atribuídos ao Estado de Direito. Um ponto de excesso que a esquerda soube mostrar ao longo da história contemporânea como um motor fundamental das dinâmicas do político. Talvez nós tenhamos perdido a capacidade de pensar a democracia como ponto de excesso em relação ao Estado de Direito, porque acreditamos que tudo que se coloca fora do Estado de Direito só poderia ter parte com mais claro totalitarismo. Quem está fora do Estado de Direito parece se colocar em uma posição soberana, posição daqueles que poderiam não se submeter à lei, modificá-la continuamente ao bel prazer dos casuísmos e circunstâncias. Vemos apenas 2 candidatos para ocupar essa posição: o criminoso, que viola abertamente a lei que garante a segurança do Estado de Direito, ou o legislador, que afirma que em situações de exceção, como em caso de guerra, de crise, certos dispositivos legais podem ser suspensos. No entanto, eu insistiria com vocês que é possível que exista um terceiro caso de excesso em relação ao Estado de Direito. Um excesso muito bem posto por Jacques Derrida, por meio da seguinte afirmação que nós encontramos no seu livro Força de Lei. Eu cito: quero logo reservar a possibilidade de uma justiça ou de uma lei que não apenas exceda ou contradiga o direito, mas que talvez não tenha relação com o direito ou mantenha com ele uma relação tão estranha que pode tanto exigir o direito quanto excluí-lo. Bem,
Pode, então, a justiça não apenas exceder o direito, mas manter com ele uma relação tão estranha que pareça se colocar em uma indiferença soberana? Eu gostaria de insistir que essa possibilidade, longe de solapar e fragilizar a democracia, é o que a afunda e que a fortalece, uma vez que essa possibilidade é o outro nome para aquilo que normalmente nós chamamos de soberania popular. Nós conhecemos situações nas quais a justiça se dissocia do direito. Trata-se de situações em que nós nos deparamos com um Estado ilegal. Mesmo a tradição política liberal admite, ao menos desde John Locke, o direito de todo cidadão a se contrapor ao tirano, a lutar de todas as formas contra aquele que usurpa o poder e impõe um estado de terror, de censura, de suspensão das garantias de integridade social. Vejam, nessas situações, a democracia reconhece, inclusive, o direito à violência, já que toda ação contra um governo ilegal é uma ação legal. Vale a pena insistir um pouco mais nessa questão. Nós podemos dizer que um dos princípios maiores que constitui a tradição da modernização política, da qual nós fazemos parte, afirma que o direito fundamental de todo cidadão é o direito à rebelião e à resistência. Eu não creio ser necessário aqui fazer a gênese da consciência da indissolubilidade entre defesa do Estado livre e o direito à violência contra o Estado ilegal. No que diz respeito ao Ocidente, é bem provável que sua consciência nasça da Reforma Protestante. A Reforma Protestante com a noção de que os valores maiores presentes na vida social, valores religiosos, podem ser objeto de problematização e crítica, o que exige a institucionalização da liberdade. Já em Calvino, na instituição da religião cristã, nós encontramos uma afirmação como, eu cito Calvino, os governantes de um povo devem envidar todo esforço a fim de que a liberdade do povo, pelo qual são responsáveis, não desvaneça de modo algum em suas mãos. Mais do que isso, quando dela, da liberdade, descuidarem ou a enfraquecerem, devem ser considerados traidores da pátria. É fato que Calvino evita generalizar essa consideração sob a forma de um direito geral de resistência. No entanto, a noção calvinista, ela mostra claramente a possibilidade de uma crítica do poder feita em nome de exigências de institucionalização da liberdade. Essa crítica vai ser radicalizada por setores do pensamento reformado, como, por exemplo, Thomas Müntzer, e alguns reformadores puritanos ingleses. E a partir deles, o direito de resistência aparece como um fundamento da vida social. Essa abertura do pensamento reformado ao problema da resistência vai alcançar o pensamento político. Ela vai estar radicalizada, por exemplo, na tradição revolucionária francesa, que não deixará de ser influenciada pelos huguenotes. E assim, por exemplo, nós encontraremos no artigo 11, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a seguinte afirmação: o objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Tais direitos são a liberdade, a segurança, a propriedade e a resistência à opressão. O preâmbulo da Constituição Francesa de 1958 ainda reconhece o seu vínculo a tais princípios. Ainda hoje, nós encontramos, por exemplo, no artigo do parágrafo 4 da Constituição Alemã, a enunciação clara do direito à resistência, Recht zu Widerstand. Da mesma forma, tal enunciação está presente em várias constituições de estados norte-americanos, como New Hampshire, Kentucky, Tennessee, Carolina do Norte, entre tantos outros. E esse é um dado interessante, porque, vejam,
a primeira Declaração dos Direitos Humanos colocava o direito à resistência como um dos seus 4 direitos fundamentais. Já a declaração feita pelas Nações Unidas em 1948 evita enunciar diretamente tal direito, escolhendo uma formulação tangencial em seu preâmbulo. Por exemplo, nela, na declaração, nós lemos: considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e opressão, e aí segue-se. Ou seja, algo como: para que o direito de resistência não seja um fato, convém respeitar os seguintes direitos positivos. Vejam, essa enunciação tangencial, ele expõe o mal-estar da política contemporânea em relação à assunção clara do caráter de exceção da soberania popular. Esse caráter de exceção, ele fica evidente se lembrarmos que aquele que usurpa a soberania dos homens livres, se ele deve ser punido, é porque essa soberania precisa ser conservada como atributo direto do povo em qualquer de suas formas de expressão. Com isso, a Revolução Francesa abre uma das questões fundamentais para o pensamento político moderno, a saber, como dar forma institucional para o poder instituinte próprio à soberania popular, pois, já que é um poder soberano, ele está na situação de exceção de se colocar, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico. Ele está dentro, porque em condições normais a ele se submete. Ele está fora, porque, como todo poder soberano, pode suspender o ordenamento jurídico a partir da sua vontade, ou seja, a partir da consciência da inadequação entre a vontade popular e a configuração jurídica atual. Essa suspensão, que não implica destruição do nomos, é feita por meio de uma certa violação política da lei. E antes de analisar a natureza dessa violação, eu gostaria de lembrar, ainda que nós não devemos compreender a ideia fundamental do direito à resistência apenas como o núcleo de defesa contra a dissolução do conjunto liberal de valores, como, por exemplo, direito à propriedade, afirmação do individualismo, etc. Essa estratégia liberal ela é equivocada. Na verdade, no interior do direito de resistência, nós encontramos a ideia fundamental de que o bloqueio da soberania popular deve ser respondido pela demonstração soberana da força. Que a democracia deva, por meio dessa questão, confrontar-se com aquilo que Giorgio Agamben chama de o problema do significado jurídico de uma esfera de ação em si extrajurídica, ou ainda com a existência de uma esfera da ação humana que escapa totalmente ao direito, que ela deva se confrontar com uma esfera extrajurídica, mas nem por isso ilegal, eis algo claro. E nós devemos insistir aqui que mesmo em situações nas quais não estamos diante de um Estado ilegal, o problema da dissociação entre justiça e direito se coloca. Bem, é verdade que muitos gostariam de dizer que no interior da democracia, toda forma de violação contra o Estado de Direito é inaceitável. Mas, e se, longe de ser um aparato monolítico, o direito em sociedades democráticas for uma construção heteróclita. Uma construção na qual leis de várias matizes convivem, formando um conjunto profundamente instável e inseguro. Por exemplo, a Constituição de 1988, a nossa, não teve força para mudar vários dispositivos legais criados pela Constituição totalitária de 1967. Como, por exemplo, os parágrafos sobre segurança nacional. Nós ainda somos julgados por tais dispositivos. Nesse sentido, eu lembraria, inclusive, que a Constituição brasileira de 88 legaliza o golpe de Estado, né?
ao afirmar que as Forças Armadas são os garantidores da ordem e que elas podem ser chamadas por qualquer poder quando essa ordem, no sentido mais indeterminado do termo, for violada, né? Nós ainda somos julgados por tais dispositivos. E nesse sentido, a minha pergunta seria: não seriam certas violações do Estado de Direito condições para que exigências mais amplas de justiça se façam sentido? Foi pensando em situações dessa natureza que Derrida afirmava ser o direito objeto possível de uma desconstrução que visa expor as superestruturas que ocultam e refletem ao mesmo tempo os interesses econômicos e políticos das forças dominantes da sociedade. Quem pode dizer, em sã consciência, que essas forças não agiram e não agem para criar, reformar e suspender o direito? Quem pode dizer, em sã consciência, que o embate social de forças na determinação do direito termina necessariamente da maneira mais justa? Por isso, nenhum ordenamento jurídico pode falar em nome do povo. Ao contrário, o ordenamento jurídico de uma sociedade democrática reconhece sua própria fragilidade, reconhece sua incapacidade de ser exposição plena e permanente da soberania popular. A democracia, ela admite, por essas razões, o caráter desconstrutível do direito. Ela é o único regime que admite tal caráter desconstrutivo do direito. E ela o admite pelo reconhecimento daquilo que nós poderíamos chamar de legalidade da violação política. Pacifistas que sentam na frente de bases militares a fim de impedir que armamentos sejam deslocados, afrontando assim a liberdade de circulação. Ecologistas que seguem navios cheios de lixo radioativo a fim de impedir que eles sejam despejados no mar. Trabalhadores que fazem piquetes em frente a fábricas para criar situações que lhes permitam negociar com mais força exigências de melhoria das condições de trabalho. Cidadãos que protegem imigrantes sem papéis. Ocupações de prédios públicos feitas em nome de novas formas de atuação estatal. Trabalhadores sem terra que invadem fazendas improdutivas. Antígona que enterra o seu irmão. Em todos esses casos, o Estado de Direito é quebrado em nome de um embate em torno da justiça. No entanto, é graças a ações como essas que direitos são ampliados, que a noção de liberdade ganha novos matizes. Sem elas, com certeza, nossa situação de exclusão social seria significativamente pior. Nesses momentos, encontramos o ponto de acesso da democracia em relação ao direito. Uma sociedade que tem medo desses momentos, que não é mais capaz de compreendê-los, é uma sociedade que procura reduzir a política a um mero acordo referente às leis que temos e aos meios que dispomos para mudá-las, como se a forma atual da estrutura política fosse a melhor possível. No fundo, essa é uma sociedade que tem medo da política e que gostaria de substituí-la pela polícia. A violação política nada tem a ver com a tentativa de destruição física ou simbólica do outro, do opositor, como vemos na violência estatal contra setores descontentes da população ou em golpes de Estado. Ela é antes a força de urgência de exigências de justiça. Então vejam, eu insistiria no seguinte aspecto: a suspensão política, essa violação política, é a maneira de dizer que o direito se enfraquece quando não é mais capaz de reconhecer suas próprias limitações. E isso é feito a partir de uma outra espécie de direito, entre aspas, direito cujo fundamento, como dizia Lefort, não tem figura, é marcado por um excesso face a toda formulação efetivada. O que significa que sua formulação contém a exigência de sua reformulação. Mas é só assumindo esse excesso que a democracia pode existir.
Vejam, não deixa de ser dramático nesse sentido ver alguns teóricos sociais e filósofos políticos citarem Tocqueville, certos de que a democracia exige instituições fortes e sólidas. Eu diria ao contrário. A democracia não exige um poder instituído forte e não deve depender de instituições que sempre funcionaram mal. Do ponto de vista institucional, a democracia tem uma plasticidade natural. Ela depende, e isso é totalmente diferente, de um poder instituinte, soberano e sempre presente. Ou seja, depende de um aprofundamento da transferência do poder para instâncias de decisão popular que podem e devem ser convocadas de maneira contínua. Vejam, nós estamos muito acostumados com a ideia de que a democracia realiza-se naturalmente como democracia parlamentar. Eu diria, isso é falso. Uma esquerda que não tenha medo de dizer seu nome deve falar com clareza que sua agenda consiste em superar a democracia parlamentar pela pulverização de mecanismos de poder de participação popular direta. Graças ao desenvolvimento das novas mídias, é cada vez mais viável, do ponto de vista material, uma certa democracia digital que permita a implementação constante de mecanismos de consulta popular. Eu sei que, contra essa ideia, ou contra ideias desse porte, costumam-se afirmar duas coisas. A primeira é a acusação clássica de assembleísmo e de imobilismo. Uma acusação desse quilate eu não creio que deva ser levada a sério. Nada contra o Congresso Nacional. Mas levando em conta que o Congresso Nacional brasileiro gasta às vezes até 10 anos para votar certos projetos e implementar decisões, a pergunta que fica é quem é mais imobilista. E a segunda acusação, essa me parece muito mais absurda e sempre feita em nome dos defensores da democracia, temerosos de uma democracia participativa, seja, na verdade, uma forma de totalitarismo plebiscitário. Até citações ao nazismo e ao fascismo são evocadas nesse contexto. No entanto, elas são completamente absurdas. Ou alguém imagina que Hitler fazia plebiscito popular para decidir como funcionariam os campos de concentração. Em uma democracia participativa, a própria noção de liderança, de condução, de Führer, ela é contestada, já que as instâncias de decisão passam gradativamente para as mãos de um poder que não é nem o executivo, nem o legislativo. Por isso, qualquer acusação de chavismo perde o sentido quando o assunto é uma reflexão aprofundada sobre a modernização política exigida pela superação da democracia parlamentar. O verdadeiro desafio democrático consiste, desse modo, em institucionalizar tal poder instituinte, criando uma dinâmica plebiscitária de participação popular. Essa dinâmica, ela é desacreditada pelo pensamento conservador, porque o pensamento conservador procura vender a ideia inacreditável de que o aumento da participação popular seria um risco à democracia. Como se as formas atuais de representação fossem tudo o que nós podemos esperar da vida democrática. Contra essa política, que tenta nos resignar às imperfeições de nossa democracia parlamentar, nós devemos dizer que a criatividade política em direção à realização da democracia apenas começou. Há muito ainda por vir. Eu terminaria lembrando o seguinte. Por fim, eu acho que vale a pena lembrar que a noção de soberania popular implica um processo institucionalizado de transferência dos poderes em direção à democracia direta. Ela não é uma simples arma utilizada pelo executivo em situações de conflito de poderes. Sua melhor figura é a institucionalização de decisões que só poderiam, a partir de então, ser tomadas por meio de manifestação direta da soberania popular. Isso significa transferência do poder tanto do legislativo quanto do executivo. Um exemplo valioso aqui, poderia dar dois, né? Um deles são as declarações de guerra. Na época da guerra do Afeganistão,
Enquanto a maioria da população era contrária à iniciativa, o parlamento espanhol aprovou o envio de tropas àquele país. Ou seja, naquele momento, o parlamento espanhol não representava o povo. O mesmo povo que morreria devido às consequências da decisão equivocada do parlamento. Em situações como essa, a decisão deveria passar para a democracia direta. Outro exemplo ilustrativo são questões ligadas a decisões de orçamento da União, contração de dívidas em situação de grave crise, como, por exemplo, o caso da dívida grega, que também deveriam passar para processos decisórios ligados à democracia direta. Nesse caso, nós podemos pensar em uma maneira de politizar a economia graças à recuperação da noção de soberania popular. Eu diria que a Islândia, ela tem algo a nos ensinar sobre isso. Um dos primeiros países atingidos pela crise econômica de 2008, a Islândia decidiu que o uso do dinheiro público para indenizar bancos seria objeto de plebiscito. O resultado foi o apoio maciço ao calote. Mesmo sabendo dos riscos de tal decisão, o povo islandês preferiu realizar um princípio básico da soberania popular. O princípio é o seguinte: se a conta vai para a população, é ela quem deve decidir o que fazer. Ou seja, como dizia o meu avô, quem paga a orquestra escolhe a música. E não, se a população que deve decidir, então não deve ser um conjunto de tecnocratas que terão seus empregos garantidos nos bancos e tampouco parlamentares cujas campanhas são financiadas por esses mesmos bancos. Como disse o presidente islandês Olafur Ragnar Grímsson, a Islândia é uma democracia, não um sistema financeiro. Alguns poderiam contra-argumentar, dizendo que é absurdo que decisões de inegável complexidade técnica passem para a democracia direta. Outros diriam apenas, mais uma vez, que quem paga a orquestra escolhe a música. E essa é uma boa maneira de se perguntar, afinal de contas, no caso do nosso parlamento e do nosso executivo, quem paga a orquestra? É isso. Muito obrigado.